Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje fechar aí o capítulo 15 da apostila. Eu vou trabalhar hoje com vocês um assunto completamente diferente que a gente viu até agora. Então, até a aula 3 nós vimos aí a questão da formação da população brasileira, né? Matriz africana, matriz indígena, matriz portuguesa, que nós vimos na última aula junto com os europeus. E hoje nós vamos trabalhar a questão da dinâmica da população brasileira. Então, a gente vai trabalhar com taxa de natalidade, taxa de fertilidade, certo? Ver os processos de crescimento da população brasileira, como é que se deram, e a projeção do futuro aí, do que nos espera essa dinâmica da população no nosso país. Bom, lembrar, gente, que essa aula está lá na página 57 a 60 de vocês, no capítulo 15, né? É a quarta aula que nós temos aí. E é sempre importante vocês estarem acompanhando essa aula com a apostila, tá ok? Então vamos lá, gente. Para explicar para vocês a estrutura e dinâmica da população brasileira, vou utilizar das pirâmides etárias, nossa velha conhecida. Isso ali das aulas presenciais que nós tivemos fevereiro, início de março. Tá? Então, são 3 pirâmides que eu vou trabalhar com vocês, com 3 períodos distintos. Então, com isso, facilita toda a questão ali de taxa de natalidade, taxa de fertilidade, e dá para compreender um pouco melhor os 3 períodos que a gente pode aí dividir o Brasil em termos de dinâmica populacional. Tá? Primeiro período a ser analisado, gente, é o período de crescimento da população, certo? Pirâmide na forma de uma base larga e um topo estreito, que a gente sabe muito bem, que isso aí é de países subdesenvolvidos, de países com a introdução da urbanização e da industrialização e que tem uma explosão demográfica. Então aqui a gente percebe bem altas taxas de natalidade e fertilidade, mostrado por essa base larga, então muita gente nos primeiros anos de vida, e o estreitamento em direção ao topo, que nos diz assim, primeiro que há uma taxa de mortalidade relativamente alta ainda, então não vou ter muitos adultos nessa população, e o número de idosos muito pequeno, muito baixo, certo? Bem, esse período no Brasil, repetindo, foi aí de 1940 a 1980, e ele coincide com um grande processo de industrialização e urbanização. Então, no caso brasileiro, nós temos aí esse processo desencadeado pelo projeto do Estado brasileiro de industrializar e urbanizar um país que era agrícola até ali nos anos 40. Então, com isso, se estimulou a vinda de muita gente do campo para a cidade. Porém, essas famílias vinham para as cidades mantendo, né, seu formato tradicional de família. Pai, mãe, filhos. Geralmente, casais novos, no auge da sua fertilidade, então nós estamos falando aí de mulheres com 17, 18, 19 anos, homens com 22, 25, 23, 24, até 25 anos, certo? Ou seja, no auge da sua força física e, claro, da sua fertilidade. Isso fez com que nós permanecêssemos com uma taxa de natalidade bastante elevada nesse período. Então, as famílias que vinham migradas do campo vinham com 6, 7, 8 filhos. E um detalhe importante, à medida que eles vinham do campo para a cidade, eu vou tendo uma queda da mortalidade. Então, o cara lá no campo, ele não tinha muitas condições. A gente já sabe que a natalidade era alta, mas havia muita morte das crianças, né? Então, o casal podia ter lá 10 filhos, mas que chegava à idade adulta, à juventude, às vezes 4, 5, porque a mortalidade ela era elevada. Na cidade esse quadro muda, porque eu começo a ter pelo menos alguns acessos a condições primárias melhores. Água encanada, um esgoto aqui, outro ali, a gente sabe que não nas melhores condições, e vacinação. Então, epidemia de sarampo, epidemia de varíola e outras doenças como febre amarela foram sendo contidas. E com isso a minha mortalidade vai caindo com uma natalidade ainda extremamente elevada. Isso fez com que a gente tivesse uma explosão populacional. Então, se em 1940 o Brasil tinha aproximadamente 40 milhões de habitantes, certo?
40 anos depois, são 120 milhões de habitantes, ou seja, 80 milhões em 40 anos, de 1940 a 1980, incrementaram a população brasileira. Por isso que o Estado brasileiro teve muitas dificuldades no sentido de garantir saúde, educação, porque essa explosão ela se deu num período muito curto e muito rápido, certo? Bem, o período seguinte nós chamamos, que é o período que nós vivemos hoje, de transição demográfica. Vocês já viram isso lá nas pirâmides etárias, nas aulas presenciais, mas vamos reforçar aqui para o caso brasileiro. Veja que a pirâmide é diferente da anterior. Minha base não é mais larga, ela está alinhada principalmente com o corpo da minha pirâmide. Então isso quer me dizer que as taxas de natalidade começam a reduzir, as taxas de mortalidade continuam também baixas e eu começo a ter um aumento, né, do número de idosos aqui no topo. Se as pessoas, no caso anterior que eu comentei com vocês, chegavam lá no máximo aos 60 anos, a esperança de vida chegava a 60 anos, aqui a esperança de vida já é de 70 a 72 anos. Então, um aumento de, no mínimo, 10 anos na esperança de vida, por conta das mudanças econômicas, estruturais que o país passou, certo? Então, a gente teve ganhos aí nesse período de aumento de acesso à água tratada, eletricidade, né? A gente acha isso algo corriqueiro, mas são coisas importantes, porque combatem problemas de nutrição e problemas de saneamento. E esses dois problemas resolvidos, eu vou ter uma diminuição, né, de epidemias, de doenças, enfim. Minha taxa de mortalidade ela vai cair, tá? Vou ter, então, nesse período, com essas mudanças todas, uma queda da natalidade, que é percebido por essa pirâmide. Por quê? A urbanização, a industrialização trouxe no seu bojo mudanças muito fortes naquela família tradicional. Naquela família tradicional do período anterior, gente, era o homem que trabalhava, a mulher ficava em casa com os filhos. Aqui esse quadro muda. A mulher passa a justamente entrar no mercado de trabalho. Ela começa a disputar espaço, né, com o homem. Nesse processo de disputa de espaço com o homem no trabalho, ela também começa agora a determinar um outro ritmo em termos de organização familiar. Ela vai procrastinar para mais adiante ter filhos, não vai querer ter muitos filhos, porque sabe da experiência lá do avô, dos próprios pais de famílias numerosas e a dificuldade de dar boas condições aos filhos, certo? E com isso nós vamos ter uma nova dinâmica dentro dessas famílias. Também surgem outras formas de organização familiar muito diferentes da família tradicional, certo? Então essas mudanças vão fazer com que os hábitos, tá, do número de filhos, de quando casar, comecem a mudar. Se lá no primeiro caso, os casais, as mulheres casavam com 17, 18, 19 anos, os homens com 20, 22, aqui os casamentos e a formação das famílias, elas se dão às vezes aos 28, 29, 30, 31 anos, ou seja, se procrastinou isso, certo? Então essas estruturas novas e diferentes vão se refletir numa queda da natalidade, em um processo de envelhecimento da população, então aumento do meu número de adultos, e por conta disso nós vamos ter aqui a possibilidade do bônus demográfico, que vocês já sabem bem, isso a gente já bateu bastante nas outras aulas, nas aulas presenciais, que é quando eu tenho um maior número, né, de trabalhadores, de população economicamente ativa em relação aos dependentes, tá? Para fechar aqui, eu coloquei um outro elemento que são as crises econômicas, que também ajudaram nesse processo. Então, o Brasil atravessou nos anos 80, 90 por várias crises econômicas que forçaram as famílias a se planejarem, tá? É a pirâmide que nós temos hoje, é o momento que nós estamos vivendo nesse instante. A última pirâmide que eu vou trabalhar com vocês, gente, ela na verdade é uma projeção, olha o que eu escrevi aqui, ela é uma projeção. Tá? É algo que está para acontecer, ainda não está acontecendo. Ela teria uma base estreita, que
que me demonstraria, tá, um problema sério do declínio da natalidade e com isso, né, gente, eu não tenho o que nós chamamos de reposição demográfica. Então as famílias reduzindo cada vez mais o número de filhos, chegando num ponto em que não realiza mais a reposição demográfica, ou seja, se aqui no topo morre alguém, eu não tenho criança nascendo aqui na base. Então, uma tendência até de decréscimo dessa população. Dá para ver que a metade, o corpo para cima, certo? Da metade para cima dessa minha pirâmide, ela é largada. Então, tem um número alto de pessoas com mais de 40 anos, de meia idade e idosos, certo? E aí me abre um outro problema, que é a questão previdenciária. Como é que eu vou pagar aposentadorias, como é que eu vou pagar pensões para esses idosos? Por que se torna um problema? Porque como eu não tenho adultos, como eu não tenho jovens também se tornando adultos, entrando no mercado de trabalho, certo? Que é quem financia as aposentadorias, então é sempre bom lembrar que o desconto previdenciário hoje não é para minha aposentadoria ou para a sua aposentadoria, ela é para a aposentadoria daqueles que já são aposentados. Então, no caso, por exemplo, meu pai, aquilo que eu sou descontado para a Previdência é para o meu pai, não é para mim. Mais adiante, aqueles que nasceram depois de mim é que vão justamente me sustentar nesse sistema. Agora, se eu não tiver um número suficiente de pessoas, eu não vou ter a arrecadação necessária. E aí nós temos um problema que é o colapso do sistema previdenciário. Por isso foi feita a reforma previdenciária para tentar evitar justamente o colapso desse sistema nos próximos anos. Tá ok? Então, gente, seriam aí, essa seria talvez a dinâmica de crescimento, de aumento da população brasileira, né, ou de declínio, em 3 períodos que eu busquei aí mostrar para vocês. Então, dos anos 40 a 80, hoje que pega anos 90 até mais ou menos o ano que nós estamos, 2020, e projeções para 2030, 2040, 2050. Você está com a apostila aí, eu vou pedir que você dê uma olhada, vá até para a página 59. Nós temos ali, gente, um texto que fala a respeito das migrações internas no Brasil. Eu já comentei várias delas na aula sobre migração, então peço que você leia esse conteúdo, tá? Para reforçar aquilo que nós já trabalhamos em migrações, e que fala um pouco mais de perto do contexto brasileiro. Então nós temos aqui 5, né, migrações importantes que fala ali na apostila de vocês. A migração, né, a extração do látex lá na região norte do Brasil, construção de Brasília, as lavouras cafeeiras aqui no sul e sudeste, o avanço da industrialização com êxodo rural e a nova fronteira agrícola que eu também já comentei com vocês nas aulas sobre migração, que é o avanço, né, a migração de sulistas para o centro-oeste e a região amazônica. Então isso aqui já foi visto, vou pedir que vocês reforcem com leitura desse item, né, ali na página 59 de vocês. Para fechar a aula, gente, gostaria que você fosse para a página 63, para eu comentar rápido a respeito dessa questão aqui do organize as ideias. Então, fechando essa aula, eu gostaria que vocês fizessem, vou dar orientação, perdão, dessa questão e que vocês daí façam logo na sequência. Pede ali, ó, mostra 4 pirâmides etárias e ele pede, de acordo com as pirâmides etárias, quais são as principais transformações na composição da população brasileira durante o período de 1950 a 2050. Então você vai passar agora, na forma de um texto, é importante você fazer isso no caderno, esse resumo dessa aula que eu dei aqui para vocês. Eu coloquei aí as 3 pirâmides. Aí você pode dizer, professor, mas tem 4. Tá? Considere ali tanto a de 1950 como a de 1980 no período de crescimento, né? As demais de 2000 de transição, de 2050 projeção de declínio, tá ok? Para fechar, a gente faça também as questões lá no livro de atividades. São várias questões, das 6 a 14, pega tanto questões discursivas como
questões objetivos entre a página 25 e 28 lá da apostila, né, do livro de atividades, que vão reforçar essa aula e fazer com que você se aprofunde um pouco mais nesses conceitos aqui, nesse conteúdo. Tá ok? Gente, bons estudos, espero vê-los em breve, tomara aí que a nossa quarentena, aliás, nosso isolamento social não dure mais muito tempo e que a gente logo possa ter aí aulas presenciais. Um abraço para vocês.